Olha, vamos começar com uma imagem bem forte mesmo. Pensa num homem de 80 anos, o Moisés, Sim, décadas que ele está fora do Egito, né? Agora ele é pastor de ovelhas lá no meio do deserto de Midian, isolado. totalmente. E aí, de repente, ele vê algo incrível, uma sarça pegando fogo. Mas, tipo, a sarça não queimava. Que cena, hein? É o chamado de Deus chegando assim de forma totalmente inesperada. Exatamente. E é sobre isso o nosso Deep Dive de hoje, né? Esse encontro que muda tudo lá em Êxodo capítulos 3 e 4. Isso. A gente vai usar um resumo que foca bem nesse diálogo, sabe? Entre Moisés e Deus. E o objetivo aqui, acho, é entender a relutância dele, porque, poxa, era uma missão gigantesca. Libertar os hebreus do Egito. Uma missão enorme. E vamos ver as respostas de Deus, né? A ideia central é essa: quando Deus chama, mesmo que a gente se sinta incapaz, ele também capacita. É por aí. Faz sentido. Ok. Então vamos mergulhar nisso. O começo já mostra um contraste, né? Moisés se sentindo super despreparado. 40 anos no deserto, É muito tempo. com certeza. E aí vem essa tarefa monumental. A reação dele não é "tô pronto", mas sim insegurança total. Sim, dá para sentir isso nas perguntas dele. A primeira é logo sobre ele mesmo. Quem sou eu para ir falar com o faraó? Exato. E para tirar o povo do Egito, ele se vê como ninguém para essa missão. Totalmente insignificante na visão dele. E o mais interessante para mim é a resposta de Deus. Não é um coach falando "você consegue". Nada disso. Não, né? É uma promessa bem direta. Eu estarei com você. Ponto. A garantia não está no Moisés. Tá na presença de Deus. Isso. É a primeira vez que essa ideia de que a capacitação vem de Deus aparece forte ali. Entendi. Quer dizer, não era para transformar o Moisés num super-herói na hora, mas sim... Acompanhar ele. Exato. Muda tudo, né? Muda, mas ele não para por aí, né? A insegurança continua. Continua. Ele levanta outra questão, a da autoridade, tipo, tá, mas se o povo perguntar qual é o nome dele, o que eu digo? Boa pergunta também. Ele está pensando na recepção lá, né? Se o povo ia acreditar nele, na autoridade desse Deus. E aí, olha, a conversa fica ainda mais profunda. Deus revela o nome dele. Eu sou o que sou. Uau! Fortes. Muito. É mais que um nome, sabe? É uma afirmação de quem ele é. Eterno, presente, que existe por si só e fiel à aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer, é a própria fonte da autoridade que o Moisés estava questionando. Exatamente. É como se Deus dissesse: eu sou real, tô aqui e cumpro o que prometo. Nossa, isso dá um peso enorme para a revelação. Mas mesmo assim, a insegurança do Moisés não some, né? Não some. A terceira coisa que ele fala é o medo do povo não acreditar. Ah, mas eles não vão crer em mim, não vão me ouvir. Ele está projetando a dúvida dele nos outros, parece. Parece mesmo. E, de novo, a resposta de Deus é prática. É parte do equipar que a gente falou. Como assim? Deus não só dá uma bronca na dúvida, ele dá ferramentas, provas concretas. Aqueles sinais milagrosos. Ah, o cajado que vira cobra? Isso. E a mão que fica leprosa e depois sara. São, tipo, credenciais visíveis para validar a mensagem dele, para mostrar que a autoridade divina ia ser demonstrada. Entendi. Presença garantida, nome revelado, sinais de poder e ainda assim... Ainda assim, vem a quarta objeção. Agora ele ataca a própria capacidade de falar. Ah, essa é clássica. Senhor, eu não levo jeito para falar. Tenho a língua pesada. Exato. Depois de tanto tempo isolado, talvez, ele se sente péssimo comunicador. Faz sentido ele pensar isso. E a resposta de Deus é direta na causa. Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que você deve falar. O próprio Criador da fala prometendo ajudar ele a falar. É a capacitação divina ali, né? Suprindo a limitação que ele via. Incrível a sequência, né? Presença, autoridade, provas, capacitação na fala. E mesmo assim, ele ainda hesita. É impressionante. O auge da relutância é quando ele pede: ah, Senhor, envia outra pessoa, por favor. Basicamente isso. Manda outro no meu lugar. É de cair o queixo, né? E esse momento, o texto diz que provoca a ira de Deus. Mas o que é notável também, provoca graça. Deus não desiste dele. Não desiste. O que ele faz? Em vez de descartar Moisés, Deus providencia mais ajuda. Arão,
O irmão dele, que aliás já estava a caminho para encontrá-lo. Arão seria o porta-voz. Ah, então Deus arranja uma solução prática para a teimosia dele. Exato. Mostra uma paciência, uma provisão, adaptando o plano para incluir ajuda, mesmo com a resistência humana. É o equipar levado a outro nível. E aí, finalmente, com essa ajuda extra, o Moisés vai. Meio que Vai. ainda relutante, mas vai. Vai. Ele volta para o Egito, encontra o Arão e juntos eles encaram o desafio. E o texto termina essa parte dizendo que o povo ouve, vê os sinais, acredita e adora. A missão começa apesar de tudo. Então, resumindo a história toda, o que a gente tira disso? Olha, essa narrativa da sarça ardente mostra um padrão muito claro, né? Um chamado de Deus que parece impossível. Uhum. A hesitação humana, sempre focada no que a gente acha que não consegue fazer. Sim, nas nossas limitações. E a garantia constante de Deus, eu estou presente, eu capacito, a suficiência nunca esteve no Moisés, estava em Deus. E essa sensação de não ser bom o suficiente para algo grande, acho que todo mundo já sentiu isso, né? Com certeza, é universal. O relato mostra que a força, muitas vezes, tem que vir de fora mesmo. Parece que a jornada é meio que trocar as nossas desculpas pelas promessas de Deus, né? De que Ele vai capacitar. Exatamente. Mas sabe o que fica pra gente pensar? Uma provocação final que a fonte meio que levanta. O quê? Se a gente entende que a nossa visão sobre Deus molda a vida e que a gente deve abraçar as promessas dele, o que a relutância final de Moisés, mesmo depois de tanta garantia, tanta prova e até da ajuda do Arão, o que isso diz sobre a fé humana? Sobre como ela é complexa quando a gente encara algo realmente desafiador, desconhecido. É verdade. Mesmo com tudo, ainda tem aquela pontinha de hesitação. Fica aí pra gente refletir, né?